Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8. Verso 28 até o 30, por enquanto. Nós vamos ler vários textos na Carta de Paulo aos Romanos hoje. E gostaria que os irmãos se esforçassem para acompanhar. Diz assim: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto, aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a estes também chamou. E aos que chamou, a estes também justificou. E aos que justificou, a estes também glorificou. Agora, no capítulo 3 desta mesma carta, verso 23. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Tem versão que a tradução é um pouco diferente, né? Diz que todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Alguém tem essa versão, hein? Lê para nós, irmã Fran. Então, Joia. Isso. A sua é igual, Jorge? Amém. Nós vamos falar um pouco hoje, irmãos, desse tema, né? Que aparece de forma maravilhosa aqui no capítulo 8, essa carta de Paulo aos Romanos. Aí no finalzinho do verso 30, que o Senhor Deus deu à sua igreja, ao seu povo, um destino glorioso, né? De ser glorificado, ou de participar da glória de Deus em Cristo Jesus. E essa carta que Paulo escreveu aos Romanos, ela trata de uma forma muito profunda, né, deste tema, né? Mas quando chega aqui no capítulo 8, que Paulo, de uma certa forma, ele dá um desfecho nesse tema, às vezes nós ficamos um pouco perdidos, né? E entendemos mal essa questão de participar da glória de Deus. Às vezes ficamos apenas com aquela ideia de que o nosso destino, né, é um dia de alguma forma possuir, né, aspectos desta glória eterna do Senhor, como se fosse um estado, né, alguma coisa muito bela, né, muito linda. E, enfim, às vezes a ideia que temos desta glória de Deus não passa de algum tipo de áurea, né, celestial, que, quem sabe, um dia vai envolver nossas cabeças, né, alguma coisa desse tipo. Né? E é uma palavra, né, um termo muito usado no meio cristão, né, nos nossos dias. Qualquer coisa, os irmãos estão falando glória, né? Mas nem sempre compreendemos, né, o que isso significa. Então, Paulo, ele, no capítulo 3, para a gente entender o capítulo 8, nós temos que ir lá para o começo da carta, né? E nós vamos olhar assim inicialmente, né, nesse versículo 23,
Que a Escritura fala que nós pecamos e nós fomos destituídos da glória de Deus. Nós perdemos isso. Nós carecemos disso. Então, o que Paulo fala lá no capítulo 8, no versículo que lemos, né, não é outra coisa, é isto que foi perdido aqui por causa de nosso pecado, né? Então, essa é a questão que envolve a nossa existência. Nós fomos criados para algo e, a princípio, nós perdemos, né? Não foi interrompido, não chegou à sua conclusão, né? E o Evangelho, ele entra exatamente aqui, né? Para finalizar isto, né? Para terminar isto, para fazer aquilo que desde a eternidade Deus sempre desejou que fosse feito, né? Ou o motivo de todas as coisas existirem fosse realmente alcançado, né? Então, quando lemos capítulo 3, verso 23, né? Todos pecaram, carecem da glória de Deus ou foram destituídos da glória de Deus, não é que nós perdemos alguma áurea que a gente tinha na cabeça, né? Ou quando Adão estava lá no Éden, ele tinha alguma coisinha assim que brilhava na cabeça dele, era bonitinho, e ele perdeu isso. Ficou mais feinho, lógico que ele ficou bem mais feio, né? Mas não se trata de alguma coisa desta natureza que nós perdemos, né? É algo infinitamente maior. É algo que está relacionado com o nosso Deus, né? Está relacionado com o Senhor, com todo o seu propósito eterno em Cristo Jesus. É algo grandioso que foi interrompido, que foi perdido, que não foi concluído, né? No capítulo 1 de Romanos, volta aí um pouquinho, verso 21. Porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-se-lhes o coração insensato, inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos. E mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança de imagem de homem corruptível, bem como de aves, de quadrúpedes e de répteis. Veja como que o pecado, né, ele afetou o homem. Como que ele entrou aí nesse terreno, né, e fez algo horroroso. Paulo está aqui descrevendo, né, o homem como alguém que, por causa do pecado, já não existe mais para a glória de Deus, não vive mais para a glória de Deus. Alguém que tem uma decisão no seu coração de não dar glórias a Deus. Alguém que já está de costa para essa questão da glória de Deus, né? E ele está fazendo o quê? Ele está dando, digamos assim, essa glória para outros, né? E o texto fala que ele teve conhecimento de Deus, mas não quis glorificar a Deus como Deus. Então, o que o homem perdeu é isto. Essa questão da glória de Deus, ele está de costa para ela. O pecado colocou ele de costa para ela. Ele é incapaz
de glorificar o seu Deus, de se relacionar de forma correta com isto. No versículo 24, vamos continuar a leitura. Por isso, Deus entregou tais homens à imundície, pela concupiscência do seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si. Pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Por causa disso, Deus os entregou às paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro, contrário à natureza. Semelhantemente, os homens, também deixando o contato natural com a mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza, homem com homem, e recebendo em si mesmos a merecida punição do seu erro. Verso 28. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável, para praticarem coisas inconvenientes, cheios de toda injustiça, malícia, avareza, maldade, possuídos de inveja, homicídio, contenda, dolo, malignidade, sendo difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, pérfidos, sem afeição natural e sem misericórdia. E conhecendo eles a sentença de Deus, que tais são passíveis de morte, os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam os que assim procedem. Quando o homem ali no Éden escolhe não dar glórias a Deus e não viver para a glória de Deus, e não permitir que a glória de Deus fosse o centro da sua vida, ele ganhou este coração aqui. Ele se tornou nisso daqui. Veja como a palavra de Deus descreve ele agora, né? Ele é alguém totalmente maligno, né? Seu coração é mau, né? Na condição de alguém que está de costa para a glória de Deus, ele é horrível, né? Ele é horrível. Não há como piorar esse homem aqui, né? Ele tem em si mesmo o que há de pior. O que há de pior. No capítulo 2 aí de Romanos, diz, portanto, és indesculpável, homem, quando julgas quem quer que sejas. Porque no que julgas a outro, a ti mesmo te condenas, pois pratica as próprias coisas que condenas. Bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade contra os que praticam tais coisas. Tu, homem, que condenas os que praticam tais coisas e fazem as mesmas coisas, pensas que te livrarás do juízo de Deus, né? Nesses versos, nós descobrimos que não há ninguém de fora dessa questão, né? O homem está sem condição de julgar quem quer que seja, porque todos, essencialmente falando, são iguais. Têm a mesma condição, né, diante de Deus. Capítulo 3, verso 9, que se conclui: temos nós qualquer vantagem? Não, de forma nenhuma, pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado, como está escrito.
Não há justo nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram e a uma se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há quem nenhum sequer. A garganta deles é sepulcro aberto, com a língua urdem engano. Veneno de víbora está nos seus lábios, a boca eles a têm cheia de maldição e de amargura, e são os seus pés velozes para derramar sangue. Nos seus caminhos há destruição e morte, desconheceram o caminho da paz, e não há temor de Deus diante dos seus olhos. Mais um texto, né, que descreve a condição, né, de todos nós, como filhos de Adão. Ninguém ficou de fora. Todos que foram destituídos da glória de Deus se tornaram assim. Todos somos pecadores em Adão. E na condição de pecadores fomos destituídos da glória de Deus. E o que ganhamos foi este coração aqui, esta natureza, essa condição, né, horrível, que o pecado, né, trouxe para as nossas vidas. Essa semana eu estava lendo um irmão e ele dá uma definição bastante interessante sobre esse versículo de Romanos 3:23, né? Eu gostaria de ler para os irmãos. Diz assim, né, que a expressão carecem ou destituídos, né, que aparece aí no versículo 23 de Romanos 3, vem da palavra grega untério, que significa não conseguir atingir a meta ou não chegar ao fim. De acordo com o texto acima, o objetivo ou o fim ao qual o homem carece é a glória de Deus. O homem carece da glória de Deus, significa que ele não foi capaz de glorificar a Deus como deveria e perdeu seu privilégio exclusivo de carregar e de refletir a glória de Deus. Então, quando a palavra de Deus está dizendo, né, que nós pecamos e por isso fomos destituídos da glória de Deus, significa que o nosso pecado interrompeu a nossa jornada, digamos assim, com Deus. Ali no Éden, o pecado interrompeu a jornada de Adão e ele não foi capaz de atingir o fim ou chegar no objetivo que Deus havia dado para a sua existência, que era um só, existir para a glória dele e participar da sua glória. E é isso que está em aberto, irmão. É isto que ficou em aberto. No lugar, o pecado colocou toda essa maldade que nós acabamos de ver em alguns desses textos que acabamos de ler. Quer dizer, aquele homem que Deus criou e colocou ali no Éden e declarou sobre ele, né, que seria a sua imagem, a sua semelhança, aquilo foi interrompido. E no lugar entrou algo horrível. Algo completamente estranho, completamente diferente.
Essa expressão carecem, né, da glória de Deus significa que o homem não conseguiu atingir a meta ou não foi capaz de chegar ao fim, ou seja, ao seu destino, ou aquele ideal que Deus havia determinado, estabelecido. E qual era esse fim? Qual era esse objetivo? A glória de Deus. A princípio, para glorificar a Deus, mas não só para glorificar a Deus, mas para participar da glória de Deus também. Porque a glória de Deus é o fim de todas as coisas. Tudo foi criado para a glória de Deus. Nada ficará de fora da glória de Deus. Não existirá nada separado da glória de Deus quando todas as coisas estiverem concluídas, estiverem realizadas, finalizadas. No capítulo 5, irmão, aliás, capítulo 3, desculpa, verso 21, mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas, a justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Nestes versículos, né, os dois versículos que antecedem ao 23, Paulo está dizendo que Deus, na sua graça, ele fez algo, né, para mudar esta situação. Ou seja, Deus vai em Cristo Jesus tornar o homem justo, ou dar a ele, né, condições de ser aquilo que o seu coração desejou lá na eternidade. E esse é o Evangelho. Deus vem na sua graça, em Cristo, fazer esta obra. Não é recuperar ou consertar alguma coisa que havia estragado. Ele vai fazer algo novo, completamente novo, definitivo em Cristo Jesus. E essa obra é vitoriosa, né? Ela será tudo aquilo que Deus determinou no seu coração desde a eternidade. No capítulo 5, vamos um pouquinho para frente. Justificado, pois, 5:1, Romanos 5:1. Mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes, e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. Então, Paulo aqui está dizendo que, por causa da obra de salvação que Deus fez em Cristo Jesus, agora ele podia se gloriar. No quê? Na esperança da glória de Deus. Porque mediante Jesus, mediante a sua obra redentora, agora ele tinha paz com Deus, ou seja, o seu relacionamento com Deus havia sido restaurado. Ele agora era um homem reconciliado com Deus em Cristo Jesus, como ele vai falar lá na segunda carta, no capítulo 5. Deus em Cristo nos reconciliou com ele. E uma vez reconciliados, Paulo diz, agora nos vangloriamos na esperança da glória de Deus. Veja que aquilo que foi perdido, aquilo que foi tirado do homem por causa do seu pecado,
agora está no coração dele, de novo. E de uma forma, né, que não pode mais ser tirado. Né? Porque essa esperança agora vem do fato de Cristo Jesus ter morrido, né, ou salvado o seu povo ali no Calvário através da sua morte. Então, a finalidade de todas as coisas agora é novamente possível. Deus pode ter o desejo eterno do seu coração alcançado por causa de Cristo Jesus. E por isso, os filhos de Deus, né, se alegram na sua salvação. Colossenses capítulo 1, verso 24. Queria que o irmão lesse para nós aí. Aliás, espera um pouquinho, Celso. É, 26 e 27, Celso. É. Mistério que estiveram oculto dos séculos e das gerações, agora, todavia, se manifestou aos seus santos, os quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória desse mistério entre os gentios, isto é, Cristo em vós, a esperança da glória. Isso. O que é que estava escondido desde os tempos eternos? Qual era o mistério? O mistério era esse, né? Cristo em vós. Ou seja, Cristo na igreja. E qual a consequência disso? Esperança da glória. Ou participação na glória de Deus. Não é só Cristo na igreja. Não é só Cristo em nós. Né? É Cristo em nós, esperança da glória. Porque algo foi perdido. Nós fomos destituídos da glória de Deus. O pecado nos colocou para longe disso. Mas o Senhor, na sua graça, teve misericórdia de nós e fez isso em nosso favor. Volta aí para o capítulo 5 de Romanos. Verso 4. Verso 3, né? 3. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz esperança. E a tribulação produz perseverança, e a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Mas Deus prova o seu amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte de seu Filho, muito mais estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isto, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a
reconciliação. Veja que Paulo, ele fala que ele poderia se vangloriar na esperança da glória de Deus, porque quem tomou a iniciativa de mudar a nossa sorte foi o próprio Deus. Ele diz: estávamos na condição de inimigos de Deus, éramos ímpios, né? Mas Deus prova o seu amor para conosco porque Ele deu seu Filho para morrer por nós quando estávamos nesta condição. Em outras palavras, Paulo está dizendo: o Senhor nos amou. Nos amou. E por isso ele veio ao nosso encontro. E promoveu, né, esta reconciliação. Por isso a esperança firme, né, de que essa obra, né, ela vai ser concluída. Ela vai ser finalizada. Porque o grande fundamento dela é o próprio Deus, o amor de Deus, a graça de Deus, a obra de Deus, a bondade de Deus. Porque se o Senhor tivesse esquecido de nós, a nossa parte seria sua ira, né? Mas ele veio até nós. Ele alcançou a nossa alma, né? Ele veio ao nosso encontro. Estávamos perdidos, né, como ovelhas desgarradas, mas o Senhor se compadeceu de nós. O Senhor teve misericórdia de nós. Então veja que Paulo, ele olha para o Evangelho e ele se alegra, né? Diz que ele se regozija, ele tem esperança, apesar de todas as dificuldades. E ele sabe que aquele que foi perdido não será novamente perdido, porque agora a mão do Senhor é que está conduzindo todas as coisas, com base na obra redentora do seu Filho Jesus. Um pouquinho mais para frente, depois nós vamos ajuntar todos esses textos. É Romanos 6, verso 6. Sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído, e não servimos o pecado como escravos, porque quem morreu está justificado do pecado. É mais uma coisa gloriosa que Paulo fala aqui, né, que aquele homem velho, né, o velho homem, como ele coloca, que não deu glórias a Deus, que não viveu para a glória de Deus, que foi destituído, né, da glória de Deus, ele foi crucificado com Cristo Jesus. Foi posto para morrer, né, juntamente com o Senhor. Ele foi pregado, né, junto com Cristo na cruz, para o corpo do pecado ser destruído, né, para os filhos de Deus, né, deixarem de ser escravos do pecado. Então houve uma intervenção de Deus, né, para libertar os seus filhos dessa escravidão. Qual escravidão? Aquela de não viver para a glória de Deus. Aquela de ser totalmente contrário à glória de Deus. Aquela escravidão de ser de acordo com
o Adão primeiro, o Adão do Éden, né? Que não quis a glória de Deus. No versículo 10, aí do capítulo 6, pois quanto ao ter morrido, de uma vez para sempre morreu para o pecado. Mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Então, aqueles que estão em Cristo, eles foram abençoados de tal forma, né, que agora são filhos da ressurreição. Pois eles não só foram colocados para morrer em Cristo, mas também ressuscitaram, né, em Cristo Jesus. E agora ganham poder para viver para Deus. Que, em outras palavras, é viver para a glória de Deus. É cumprir aquele propósito central, ou a razão de todas as coisas. Aquilo que foi perdido. Aquilo que o homem não alcançou inicialmente. Mas agora em Cristo, sendo filho da ressurreição, o homem ganha um coração que vai nessa direção. Agora ele é uma obra, uma feitura de Deus. E ele é habitado pelo Espírito Santo. E ele será exitoso nisso, por causa do Senhor. No capítulo 7, é verso 15. Porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Verso 19. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. Paulo, nos capítulos anteriores, né, no 5, no 6, ele fala de como o Senhor nos salvou em Cristo Jesus. E como ele mudou a nossa situação ali no Calvário. Mas aqui no capítulo 7, Paulo está dizendo que se ele for deixado por sua conta, ou se ele contar apenas com os seus próprios recursos, ele é isso aqui. Ele não tem em si mesmo, né, condições de fazer o que ele chama aqui de bem. O que é esse bem? Precisamos entender o que Paulo está falando aqui. O que é esse bem? Esse bem não é outra coisa senão aquele propósito, aquele destino que o Senhor deu para a nossa existência. E qual é esse destino? A sua glória. Paulo podia ter dito, por mim mesmo, eu não prefiro, eu não sou inclinado a fazer ou viver para a glória de Deus. Se eu for deixado por minha conta, não faço a glória de Deus. Não vivo para a glória de Deus.
No versículo 21 do capítulo 7, então querer fazer o bem, ao querer fazer o bem, ou ao querer viver para a glória de Deus, encontro a lei de que o mal reside em mim. Porque no tocante ao homem interior, tenho prazer na lei de Deus. O que dizia a lei de Deus, irmão? Qual era a essência da lei de Deus? Amarás a Deus sobre todas as coisas. Isso é viver para a glória de Deus. Ao querer amar a Deus sobre todas as coisas, Paulo disse, eu encontro em mim mesmo uma outra lei, né? Ou eu descubro que o mal reside em mim. Porque no tocante ao homem interior, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo em meus membros outra lei, que guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Qual é a lei do pecado? O que aconteceu lá no Éden? Quando o pecado entrou, quando ele escravizou o homem, quando ele impôs a sua lei sobre o homem, o que aconteceu? Morte, mas o que? Desobediência. O homem não mais viveu para a glória de Deus. Ou ele não mais amou a Deus. Ele deu as costas para o Senhor. E ele passou a amar a quem? A si mesmo. Ele se tornou o grande amor da sua vida. Nós só podemos ter dois amores, irmãos. O Senhor Deus ou nós mesmos. Simplificando. Ou nós vivemos para a glória de Deus ou nós vivemos para a nossa glória. Paulo disse que se ele fosse deixado por conta dele, ele iria amar a si mesmo e viver para a sua glória. Embora entendesse e considerasse bom, correto, justo, que ele deveria viver para a glória de Deus. Mas quando ele ia fazer isso, ele não conseguia, porque tinha uma lei mais forte dentro dele. E ele vai gritar, né? Aí no versículo 24, desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor. Graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor. Então o Senhor Jesus, ele vai mudar a nossa sorte. No capítulo 8, verso de 1 a 3, agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto que fora impossível a lei, no que estava enferma pela carne. O que foi impossível? A lei. A lei não conseguiu fazer o homem amar a Deus sobre todas as coisas. Ela mandou o homem amar a Deus sobre todas as coisas. Ela mandou o homem dar glórias a Deus. Mas o homem não deu glórias a Deus. E não amou a Deus sobre todas as coisas. Porque o homem não tinha recursos. O que ele tinha era a sua carne. Ou ele mesmo, a sua própria condição. Aquilo que Paulo disse, o meu coração não responde. Tem uma lei mais forte dentro de mim, que me manda para outro lado.
porque a lei, né, contou com a carne. E a carne estava enferma, né, pelo pecado. Então, o que for impossível à lei, no que estava enferma pela carne, isso fez Deus, enviando seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa e no tocante ao pecado. E com efeito, condenou Deus na carne o pecado, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Deus mandou seu Filho em semelhança de carne, ou como nós, como homem. E ele viveu para a glória de Deus. Ele amou a Deus de forma absoluta. Ele disse, eu amo o Pai. No seu amor eu permaneço. Então Jesus é o cabeça dessa humanidade que vive, que existe para a glória de Deus. Ele foi o primeiro que amou a Deus, que viveu para a glória de Deus. E ele fez isso como homem. E fazendo isso, ele esmagou o pecado. O pecado não pôde dizer para ele, não ame a Deus. Disse, mas não teve sucesso. Ele amou o Pai até o fim, de forma santa e plena. Ele cumpriu a lei que mandava, amarás o Senhor teu Deus todo o teu coração, com toda a tua força, com toda a tua alma, com todo o teu entendimento. Jesus cumpriu isso. E Paulo disse que agora a esperança para aqueles que estão em Cristo, porque aqueles que estão em Cristo não vivem pela carne ou na carne, mas vão viver em Cristo, no Espírito Santo de Deus. Porque o velho homem, aquele que o diabo e o pecado subjugou, foi posto na cruz com Cristo para morrer. E morreu. João 14, verso 31, queria que o irmão lesse esse versículo para nós. João 14, 31. Mas é para que o mundo saiba que eu amo o Pai e faço como o Pai me mandou. Isso. Eu amo o Pai e faço como o Pai me mandou. Cristo Jesus, homem, ele amou o Pai e viveu em perfeita e santa obediência. Ele é o cabeça dessa criação que Deus está levantando para a sua glória. Esse é o mistério que esteve oculto desde os tempos eternos. Mas agora Cristo em vós, esperança da glória. No versículo 15 do capítulo 8, porque não recebestes o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção baseado no qual clamamos Abba, Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados.
Veja, irmãos, que a filiação, o propósito dela é a glorificação. Deus nos fez seus filhos em Cristo Jesus para que fôssemos levados a essa realidade, né? A esse lugar onde Paulo aqui está dizendo que os filhos serão glorificados. Foi isso que perdemos. Pecamos e fomos destituídos da glória de Deus. Pecamos e não alcançamos o objetivo. Qual era o objetivo? Amar a Deus sobre todas as coisas. E vivemos em santa obediência ao Senhor. Continuando aí o texto de João 8. Porque para mim tenho por certo que o sofrimento do tempo presente não pode ser comparado com o que, irmão? Com a glória a ser revelada em nós. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Então chegou o tempo disso se cumprir, disso acontecer. Ou seja, de Deus ser glorificado, seus filhos, e os seus filhos serão glorificados nele. E o interessante é que nesse texto, nós temos uma situação aqui dramática, né? Paulo fala que a criação, ela aguarda a revelação dos filhos de Deus. Ela espera a sua redenção. Ela deseja sair do cativeiro da corrupção. E ele diz que a criação geme, né, enquanto aguarda. Quando o homem peca no Éden, Deus amaldiçoou a terra. E ele disse que a terra ia produzir espinhos e abrolhos. Em outras palavras, esse mundo se tornaria um lugar hostil, difícil, e se tornou. E muitos sofrimentos, né, estariam presentes aqui neste mundo. E não é isso que aconteceu? E o texto fala que há uma angústia, né? Que a corrupção tomou conta de tudo. Mas Paulo diz que quando a glória de Deus se manifestar nos filhos de Deus, de forma plena, e isso se dará, né, de forma plena, quando Jesus retornar, esse mundo será tirado do seu cativeiro. E todas as coisas serão restauradas. Qual a verdade que nós temos aqui, irmãos? Que os sofrimentos deste mundo, as mazelas deste mundo, elas existirão até que a glória seja de Deus. Quando a glória for de Deus, os gemidos cessarão, as lágrimas cessarão.
o pranto não existirá mais. Mas enquanto a glória não for de Deus, enquanto tudo não for para a glória de Deus, haverá corrupção, haverá dor, haverá lágrimas, haverá todo tipo de dificuldade nesta terra. Porque isto veio por causa do pecado e porque o homem disse não ao seu Criador, não deu a ele glórias. Por isso que a criação aguarda, como quem sabe, como quem tem conhecimento. Estaremos aqui presos, estaremos aqui nessa angústia até que o eterno Deus seja glorificado. Porque enquanto ele não for, isso permanece. Nós, quando olhamos para as coisas terríveis que tem nessa terra, nós nos lembramos disso. Nós achamos, puxa, mas quanto sofrimento, quanta dificuldade, olha isso, olha aquilo, precisamos fazer isso, precisamos fazer aquilo lá. Mas esta não é a questão central. A questão central é que a criação não quis dar glórias a Deus. O homem disse não ao seu Criador. E então ele geme, e geme com ele o mundo onde ele foi colocado. Mas quando tudo for para a glória daquele que criou todas as coisas, tudo será alterado. E até os nossos corpos, que estarão no pó da terra, se levantarão em glória, em beleza eterna para Deus. Então, quando você contemplar uma coisa muito terrível nessa terra, primeira coisa, diz isso aí é porque Deus não é glorificado. Mas Paulo, né? Ele diz, com esperança fomos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, pois o que alguém vê como espera, mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Graças a Deus, né, por isto. No versículo 18, aí do capítulo 8, porque para mim tenho por certo que o sofrimento do tempo presente não pode ser comparado com a glória a ser revelada em nós. Irmãos, viver para a glória de Deus, amar a Deus, neste mundo caído, se tornou algo muito difícil. Aqui está o X da questão. Tenta imaginar a situação de Adão lá no Éden, né? Um lugar maravilhoso, né? Todas aquelas coisas que ele tinha lá. Mas os filhos de Deus hoje estão numa terra amaldiçoada. E num mundo terrível, cheio de sofrimentos. Veja como a obra que foi feita em Cristo Jesus é poderosa, porque é este aí, né, que está nessa situação toda desfavorável, que o Senhor vai operar de tal maneira que ele vai viver para a glória de Deus.
para a glória de Deus. Sofrimentos, né? Muitos sofrimentos. Então se tornou um grande desafio. No Evangelho de João, capítulo 16, verso 33, lê, Jorge, esse versículo para nós, fazendo favor. 16, 33. 33. Tenho-vos dito isto para que em mim tenhas paz. No mundo tereis aflições, mas tem bom ânimo. Eu venci o mundo. Aleluia. Então, o nosso cabeça, né, o Senhor Jesus, o Filho de Deus, o Filho do homem, né, ele entrou neste mundo aqui cheio de sofrimento, nessa terra amaldiçoada e caída, que geme, e ele venceu. Ele venceu. O que ele venceu? Ele viveu para a glória de Deus. Ele amou o seu Pai de forma perfeita. Ele diz: tenha de bom ânimo, porque eu venci. Então, a esperança para aqueles que estão em Cristo, no poder dele, né, também alcançarem esta vitória, né, como deseja o Senhor. No capítulo 8, no verso 26, também o Espírito Santo, semelhantemente, nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém. Mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. Que coisa maravilhosa, né, irmãos? O Espírito Santo de Deus, ele é o nosso ajudador aqui. Ele é o nosso socorro, né? Não estamos sozinhos nisso. Ele nos assiste em nossas fraquezas. Em nossa fraqueza. Porque não sabemos orar como convém. O socorro do Espírito de Deus aqui não é para outro fim, para outro propósito. O que está na mente do Senhor aqui é a sua glória. É aquilo que perdemos. É aquilo que foi interrompido. É aquilo que o Senhor Jesus está, de forma gloriosa, agora sim, né, estabelecendo. E Ele nos ajuda, nos assiste. O Senhor Jesus falou: o Espírito de Deus vai conduzir vocês de toda a verdade. Vocês não estarão sozinhos. Eu vou estar com vocês todos os dias. Irmãos, a promessa de socorro do Espírito de Deus aqui não é para qualquer coisa, mas é para a glória de Deus. É para que o desejo do coração de Deus seja realizado em nossas vidas. No versículo 28, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto os que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos.
E aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. Todas as coisas, irmãos, cooperam para este fim. Não é para interesses nossos, né? Para desejos do nosso coração, para planos nossos. As coisas da parte de Deus que cooperam na nossa vida é para que esta glória seja alcançada. Quando não conseguimos ver isso, irmãos, tomamos essa palavra de forma errada. Este bem aqui é a glória de Deus. Todas as coisas que Deus está fazendo na vida dos seus filhos coopera para este bem, coopera para este propósito, para este fim. Aquilo que foi tirado por causa do pecado. Que ele vai dizer aqui na sequência, né? Deus fez essa grande obra para glorificar para a sua glória e para glorificar o seu povo em Cristo Jesus. Verso 32. 31, não? Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Veja como Deus nos amou, irmão. Interessante e maravilhoso isso. O Senhor nos amou de forma absoluta. Nos amou em Cristo de forma completa. E nos amou de tal maneira, né, que não poupou o seu próprio filho. Antes por todos nós o entregou. E Paulo aí surge a pergunta, né? Porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Ele nos amou. Mas existe o nosso lado. Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Quem nos separará do amor de Cristo? Deus nos amou quando éramos ímpios. Nos amou de forma plena quando éramos seus inimigos. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Nós temos de um lado, irmão, desta glorificação, Deus
nos amando de tal maneira e dando seu filho para morrer por nós. Mas, por outro lado, Paulo está dizendo aqui que os santos, que aqueles que são objetos do amor de Deus, todos os dias são levados ao matadouro como ovelhas. E são levados ao matadouro como ovelhas por amor de Deus. Não é isso? Por amor de ti somos entregues à morte todo dia. Ele nos amou de tal maneira que entregou seu filho por nós. É aqui, irmãos, que esta glória se manifesta no povo de Deus e para Deus. O Senhor Jesus disse que o Pai o amou e ele amou o Pai. E a prova de que ele amou o Pai é que ele foi obediente em tudo. O texto de João 12 que li no início da reunião, quando os gregos procuram Jesus, querendo vê-lo, qual foi a resposta dele? Agora o Filho do Homem será glorificado. Porque se o grão de trigo cair na terra e não morrer, fica ele só. Mas se ele morrer, ele dá muito fruto. Jesus estava falando da sua morte, da sua crucificação. Os judeus questionaram ele, mas o Messias disse que vai ficar para sempre, e você disse que vai morrer. E Jesus continua: aquele que preservar a sua vida, perdê-la-á. Mas aquele que perder a sua vida, ganhá-la-á. Jesus amava o Pai e ele foi ovelha levada ao matadouro. Ele amou o Pai até as últimas consequências. Quando foi exigido dele e desse amor dele a prova cabal, que seria ir para a cruz, ele foi. E aí ele declara: agora o Filho do Homem será glorificado. Só que imediatamente, irmãos, ele fala de nós, ele diz que aquele que não perder a sua vida, ou seja, aquele que não fizer o mesmo, ficará de fora, vai perder, não participará da glória, porque a glória de Deus envolve essas duas questões. Deus nos amou de forma perfeita, Ele fez, Ele deu. Agora é a nossa hora. Agora é a nossa vez de sermos ovelha para o matadouro. O nosso amor a Deus é um amor testado, é um amor provado. É um amor que demanda uma entrega completa, total, absoluta. Não pode ficar nada em nossas mãos. É a ovelha que vai para o matadouro. É aí que a glória de Deus enche a nossa vida. Quando a palavra diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, está dizendo que Deus prepara este matadouro para os seus filhos. É Ele que arranja essas condições para você ser ovelha, para você dar testemunho diante do Senhor de que realmente você o ama.
Não tem nada estranho aqui, irmãos. Deus não preparou um Éden para nós, maravilhoso, e diz que me ama. Não, Ele nos colocou num lugar terrível. Num matadouro, não tem lugar pior do que um matadouro para uma ovelha. E a ovelha vai sem abrir a boca. Ela se entrega. E Paulo declara: em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Ele nos amou e Ele nos capacitou para andarmos nas suas pegadas, para vivermos nos seus caminhos. Não viveremos para a glória de Deus apenas com jargões na nossa boca, irmãos. Não é uma questão de vir para uma reunião e ficar dizendo glória a Deus. Damos glória a Deus quando a porta do matador é aberta e é dito para nós: entre aí. A sua vida será tirada. Você não viverá mais para você. Você viverá para a minha glória. Pois eu te criei para isto. Você existe para isto. Você está aqui nesse mundo para isto. Você existirá eternamente para isto. É para a minha glória. Gostamos deste versículo, que seremos semelhantes a Cristo. Ele é o primogênito entre muitos irmãos e nos esquecemos que Ele é o Cordeiro de Deus. Achamos que é algo lá para a eternidade, que lá nós seremos igual a Cristo. Não é agora, aqui. O Calvário está aqui, o matador está aqui para nós. Agora é a hora de sermos glorificados. Porque Jesus disse que seria glorificado quando Ele subisse na cruz do Calvário. Quem viu glória nele lá no Calvário? Mas ali, Ele mostrou quem é Deus. O glorioso Deus, o santo Deus, o amoroso Deus, o misericordioso Deus, o bondoso Deus, paciente Deus, o Deus perdoador. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem coisas do presente e nem do porvir, e nem poderes, nem altura e nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Irmãos, Deus te conheceu lá na eternidade e te amou, Cristo Jesus. E te chamou, né, para a glória dele. Mas isso, o cabeça tomou forma e se concretizou na cruz do Calvário. E para os seus santos, eles são levados como ovelhas para o matadouro. Mas é aí que a glória de Deus é refletida em nossas vidas. E é aí que nós nos tornamos semelhantes a Cristo Jesus. Não é nos tornando pessoas bem-sucedidas. Pessoas que têm valor
segundo os homens, nos tornando pessoas que vivem para satisfazer os desejos do seu próprio coração. Deus chamou a igreja para ser ajudadora, para refletir a glória do seu Senhor. E Ele é o Senhor do Calvário. O Senhor do Calvário. Não há evangelho, irmão, do conforto e da boa vida. Há o evangelho da cruz. Há o evangelho das ovelhas e do Cordeiro de Deus. Que o Senhor nos ensine e nos ajude, nos ajude. Porque certamente esta é a coisa mais maravilhosa que Deus pode fazer na vida de um homem. É maravilhoso existir para a glória dele. Quando o Senhor Jesus falou de como os seus apóstolos iriam morrer, e ele falou de forma bem específica para alguns, né? Ele relacionou aquilo com a morte deles. O tipo de morte que eles iam ter para glorificar a Deus. Pense nisso. Pense nisso. Que proposta. Ele não disse, você vai ficar o cara mais famoso aqui de Jerusalém. Não. Ele disse, você vai me glorificar com a sua morte. E que morte? Pedro foi crucificado de ponta cabeça. Temos uma relação com o Evangelho que nem sempre é verdadeira, irmão. Ela chegou toda torcida aos nossos ouvidos e ao nosso coração. Mas graciosamente o Senhor quer nos corrigir. Nos corrigir. Nos corrigir. E nos colocar nas pegadas do Senhor Jesus. Todo aquele que quiser preservar a sua vida, perdê-la. Você existe para ser uma oferta, um sacrifício a Deus para a sua glória. O pecado é o inverso disso. O homem tomou a sua vida em suas mãos e disse para Deus, nada, eu vou viver para mim. Ele foi destituído. Que o Senhor nos ajude.